E aí, galera, tudo certo? Continuando aqui a nossa sessão falando sobre o trabalho realizado por uma força elétrica e a relação com o potencial elétrico. Então, nesse vídeo, basicamente o que a gente vai fazer é se utilizar dessa relação, né, da relação do potencial elétrico com o trabalho realizado por uma força elétrica para encontrar o potencial elétrico de uma carga pontual. Então, a gente vai estudar cargas pontuais aqui e vamos chegar a uma fórmula fechada para calcular ah, o potencial elétrico de uma carga pontual, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho uma carga positiva, né? A gente já aprendeu que uma carga positiva gera um campo elétrico, né? Gera um campo elétrico saindo da carga. Então, tem as linhas de campo aqui saindo da carga. Se fosse uma carga negativa, essas linhas estariam entrando, tá certo? A gente já discutiu bem isso. Uma discussão inicial a respeito do potencial elétrico é o seguinte: quando é uma carga positiva, o que acontece, gente? Quanto mais eu vou me distanciando dessa carga, o potencial ele vai sendo reduzido, tá certo? Isso para uma carga positiva, Quando a carga é negativa, o que acontece? Quando a gente vai se aproximando da carga, o potencial ele vai reduzindo. Então tem uma diferença aqui. Quando é positivo, quando você afasta, o potencial elétrico está sendo reduzido. Quando é negativo, quando você aproxima da carga, o potencial elétrico ele está quando você aproxima da carga, o potencial elétrico ele está reduzindo. Então há essa diferença, tá certo, gente? E aqui eu tenho uma carga P, tenho as linhas de campo, né? Como eu já comentei. E aí eu vou colocar dois pontos aqui. Então eu tenho um ponto A e tenho um ponto B, tá? E aí eu coloco uma carga positiva. A gente aprendeu o seguinte: quando eu coloco uma carga positiva, então a carga positiva ela vai sempre procurar uma região que tem menor potencial elétrico. Então, essa região é nesse sentido aqui das linhas de campo elétrico, tá certo? Então, quando eu coloco a carga aqui, ela vai deslocar do ponto A até o ponto B, tá certo? Uma carga Q. Então, tem uma carga geradora Qzão e a carga Qzinho que é colocada aqui. E aí eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos próximos a uma carga pontual, tá, gente? E a gente já chegou aqui nessa equação, né? Que a DDP entre A e B é igual ao trabalho realizado de A até B sobre Q, né? E aí é simples, para calcular, a gente já estudou essa parte aqui nas séries anteriores, né? Que para calcular o trabalho realizado, basta eu calcular a área abaixo a curva no gráfico da força versus o deslocamento. Então, o trabalho WAB realizado pela força elétrica e que exerce sobre Qzinho no deslocamento de A para B. Então, eu tenho o gráfico da força em função da distância, né? Aqui, que é esse gráfico vermelho, e eu tenho esses ponto A e ponto B, então calculando a área abaixo dessa curva eu encontro esse trabalho realizado pela força elétrica, tá certo? Essa força aqui, tá ok, gente? Vamos lá. Agora vamos trabalhar aqui no seguinte, nessa perspectiva, encontrar uma fórmula para calcular o potencial elétrico de uma carga pontual, tá certo? Aquela carga aqui, essa carga Qzão aqui, tá, gente? Então vamos lá. Isso aqui a gente já aprendeu que a DDP entre os pontos A e B é igual ao trabalho realizado de A até B sobre Q. Outra forma também da gente encontrar o trabalho realizado de A até B é utilizar a força elétrica, né? A gente aprendeu que o trabalho é força vezes o deslocamento. No caso aqui a gente utiliza o deslocamento como R, né? Então, a força elétrica a gente aprendeu que é constante eletrostática vezes as duas cargas se multiplicando, né? No caso a gente tem Qzão, que é a carga geradora, né? A gente tem Qzinho, que é a nossa carga que é a carga de prova que a gente coloca lá no nosso sistema, tá? E é o que acontece. Sobre R ao quadrado. Só que aqui na forma do trabalho a gente aprendeu que é força vezes o deslocamento. Então fica um R sobre um R ao quadrado. E aí eu cancelo, tá certo? Então você pode fazer essa operaçãozinha algébrica
aí na sua casa, tá, gente? Então a gente chega, né, a essa fórmula. Agora o que a gente vai fazer aqui é basicamente o seguinte, relacionar uma coisa com a outra. Essa fórmula, né, que é basicamente o potencial em A menos o potencial em B, ou seja, a DDP AB, é igual ao trabalho AB sobre Q. Então esse Q aqui, ó, esse Q é da nossa fórmula, tá? Da DDP. E eu pego essa fórmula aqui do trabalho que a gente encontrou aqui, ó. Então, constante eletrostática da carga, Qzão vezes Qzinho, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. E esse Qzinho, que é a nossa carga de prova, né, a gente cancela. Então, cancela uma dividido pela outra dá igual a 1. Então, cancelo aqui. Então, vou ter que potencial em A menos o potencial em B é igual a constante eletrostática de Qzão, que é nossa carga, a carga que gera o campo magnético, né? A nossa carga pontual que a gente está estudando. Aqui 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Então, a partir daqui, você observa que aqui só depende o seguinte, da distância, tá certo? Então, o potencial vai depender aqui da distância, tá certo? Ele tem uma carga que é constante, né? A carga que gera o potencial eletrostático, né? E tem uma constante eletrostática e eu tenho essa questão da distância, né? Do fato de estar próximo ou estar distante dessa carga pontual, tá? E aí eu cheguei a essa conclusão, que o potencial vai ser igual à constante eletrostática da carga que está gerando o campo elétrico dividido por R, tá certo? E aí, sobre essa questão de como varia o potencial de uma carga pontual em relação à distância. Então, o que acontece, gente? Como eu já havia comentado com vocês, aqui eu vou mostrar gráficos, tá certo? Gráficos dessa relação. Então, se eu tenho uma carga de mais 60 microcoulomb, tá certo? Uma carga positiva. Então, se a carga ela é positiva, então, quanto mais distante, você observa que quanto mais distante da carga, que é justamente esse R, quanto mais distante da carga vai ficando, o que acontece, gente? Menor o potencial. Então, quanto mais distante, voltando aqui, então, se essa carga ela é positiva, quanto mais distante ela for ficando, quanto mais distante ela for se afastando da carga, menor o potencial. Isso para a carga positiva. Agora, se a gente tem a carga negativa, então vocês observam o seguinte: quanto mais distante da carga, maior o potencial elétrico. Então a gente tem o inverso. Então, quando eu me aproximo, se a carga é negativa, se a gente aproxima, menor o potencial elétrico, se a gente se afasta, maior o potencial elétrico. Então, isso é para a carga negativa. Então, para a carga negativa, quanto mais a gente se afasta, maior o potencial elétrico. E quanto mais próximo da carga negativa, quanto mais próximo da carga negativa, maior o potencial elétrico. Perdão, menor o potencial elétrico. Maior o potencial elétrico, quanto mais distante, tá certo? Quanto mais distante, maior o potencial, quanto mais próximo, menor o potencial, que é o inverso da carga positiva, né? No caso, a carga positiva, quanto mais distante, menor o potencial, quanto mais próximo, maior o potencial, tá certo? Aqui está os gráficos, né? Então, quanto mais distante da carga, menor o potencial para a carga positiva. E quanto mais distante da carga, no caso para a carga negativa, maior o potencial, tá certo? Então, quanto mais distante para a carga positiva é menor o potencial, quanto mais distante, maior o potencial para a carga negativa, tá certo, gente? Essa é a relação de potencial elétrico de uma carga pontual em função da distância, tá certo? E aqui eu traço as nossas linhas, famosas superfícies equipotenciais. Então, tem uma carga aqui negativa. Então, eu tenho uma linha equipotencial menos 90 aqui. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa linha, o potencial vai ser menos 90. E você observa que a distância é de 1 metro, tá certo? 1 metro. Então, se eu afasto mais 1 metro, eu tenho menos 45. Então, quanto mais distante da carga, maior será o potencial, tá certo?
e menor será o potencial próximo da carga, no caso para uma carga negativa, tá? Aqui a gente tem as superfícies equipotenciais em torno de uma carga pontual negativa, tá, gente? Então, quanto mais distante, maior o potencial, quanto mais próximo da carga negativa, menor o potencial. Obrigado, galera. Espero que você tenha entendido aí sobre o potencial elétrico de uma carga pontual. Um abraço.